Então, como nós podemos compreender os nossos sentimentos? Bom, o que são sentimentos? Então, existe uma diferença bem pequena entre sentimentos e emoções. Então, o que são sentimentos? Sentimentos, eles envolvem o lobo frontal aqui do cérebro. Então, são respostas mais racionais que nós damos às emoções que nós sentimos. Então, em função das emoções, nós temos os sentimentos. Então, para termos os sentimentos, primeiro precisamos ter as emoções. Por exemplo, sentimento de amor, de felicidade, de ódio, inveja, compaixão, decepção. Então, são todos sentimentos causados por alguma emoção. No caso das emoções, as emoções envolvem o sistema límbico, que eu já comentei em outros vídeos, né? Envolve o sistema límbico, que é chamado também de cérebro emocional, ou a região do cérebro que trata das emoções. E as emoções são reações diante de algum estímulo. Por exemplo, medo, tristeza, alegria, raiva, surpresa. Só que todas essas emoções nos ajudam na nossa sobrevivência. E alguns deles podem gerar palpitações, choro, suor. E os sentimentos nos dizem se a experiência está sendo agradável ou está sendo dolorosa. E pessoas diferentes podem sentir de forma diferente a mesma experiência. É porque a cultura que cada um de nós possui tem muita influência na maneira como sentimos as coisas. Pois o que nós sentimos está relacionado com a nossa história de vida, com o nosso desenvolvimento, com as influências que nós tivemos. E também tem a ver com as nossas tendências para o futuro. Eu, por exemplo, fiz algumas viagens para alguns lugares. Só que antes de viajar, às vezes eu vejo as atrações de cada local. E quando eu vejo as atrações de cada local, eu apenas conheço o que existe no local, mas eu não consigo sentir o que é o local, por não ter tido uma experiência anterior. Então, quando nós temos a experiência, nós conseguimos sentir. Quando sentimos, associamos sentimentos ao contrário de saber, apenas do ponto de vista intelectual. E quando nós temos experiências, essas experiências são matérias-primas para compaixão. Então, as experiências que nós temos são matérias-primas para compaixão. Porque quando nós passamos por uma experiência e vemos que tem alguém passando por aquela experiência que nós já passamos em algum momento, nós conseguimos sentir compaixão, pois podemos sentir o que as outras pessoas estão sentindo e tomar ações para poder ajudar as outras pessoas. Então, explicar os sentimentos apenas do ponto de vista intelectual não nos ajuda a resolvê-los. Pensar em um problema sem senti-lo não nos levará a uma solução completa. Vai nos levar a uma solução parcial, uma solução provisória e superficial. E quando nós estamos passando por uma situação, culpar os outros por nós estarmos nos sentindo mal também não ajuda. E também não ajuda nós tentarmos disfarçar, nós tentarmos negar os nossos sentimentos, porque eles não vão embora enquanto nós não tivermos compreendido o significado daquela situação. Então, quanto mais nós evitarmos um sentimento, mais tempo a dor ficará conosco e mais difícil será lidar com ele. Então, se nós analisarmos algo do ponto de vista físico, se nós, por exemplo, tomarmos um choque elétrico, nós recebemos um impulso no nosso sistema nervoso que produz uma reação automática de rejeição. Nós queremos nos afastar daquilo, e isso é automático. Então, essa reação de rejeição, ela é fundamental para nos informar que estamos correndo algum perigo ou que nós precisamos nos proteger. É a região do nosso cérebro reptiliano atuando sobre os nossos instintos de sobrevivência.
Tá? É importante nós termos esses sentimentos para que nós possamos passar por essa vida e aprendermos, através dos instintos, a nós nos sobrevivermos. Agora, do ponto de vista emocional, acontece alguma coisa similar. Alguma coisa similar ao que acontece do ponto de vista físico. Então, do ponto de vista físico, quando nós tomamos um choque, a tendência é nós rejeitarmos. E do ponto de vista emocional, quando nós estamos em frente a uma ameaça, seja ela real ou imaginária, faz com que nós tenhamos reações similares de rejeição, para tentar evitar aquilo que nós chamamos de ameaça. Se nós nos afastamos ou damos um tempo, mas mesmo assim não conseguimos evitar a ameaça, pode acontecer de nós começarmos a negar o sentimento ou tentarmos disfarçar ou culpar os outros por aquilo que está acontecendo conosco. E pode acontecer também de nós tentarmos formar uma armadura de defesa. E quando nós fazemos isso de uma forma muito intensa, ela é tão desgastante que consome as nossas energias. Quando nós temos um sentimento e formamos uma armadura à nossa volta para não expor os nossos sentimentos para fora. E quando nós desgastamos as nossas energias com isso, ele vai ter quase o mesmo efeito do ponto de vista psíquico do que a ameaça propriamente dita. Porque enquanto nós estamos tentando formar essa armadura ou uma muralha de defesa, nós revivemos mentalmente por várias vezes aquele mesmo sofrimento. E assim nós vamos nos desgastando. E assim nós nos sentimos com pouca energia, nós nos sentimos feridos e até desesperançados durante algum tempo. E quando algum sentimento conseguir escapar de nós, mesmo que seja pequeno ou que seja um sentimento comum, ele pode nos desequilibrar, pode nos confundir e até nos imobilizar. Nós ficamos pensando, nossa, como é que eu fui fazer isso, né? Como que eu fui reagir dessa forma? Nós ficamos assustados conosco mesmos, quando nós deixamos escapar os sentimentos. Então quando nós montamos uma muralha à nossa volta e deixamos escapar algum sentimento, nós ficamos assustados com isso. Então, o que mais pode acontecer quando nós montamos essa muralha de proteção nos nossos sentimentos? Nós gastamos a nossa energia e também nós nos tornamos artificiais nos relacionamentos interpessoais. Como assim artificiais? Então imagine você conversando com uma outra pessoa, se relacionando com uma outra pessoa, porém nenhum dos dois expressar os seus sentimentos. Onde ambas as pessoas ocultam seus sentimentos. Seria a mesma coisa que conversar com um computador. Ou conversar com alguém como que pisando em ovos. Ou seja, passamos a não ser mais tão autênticos. E quando nós montamos esse super bloqueio, podemos até passar a ter pavor de sentir algo, porque nós bloqueamos e nós não queremos expor os nossos sentimentos para fora. E pode acontecer também de nós termos mais medo de expor os nossos sentimentos do que medo das coisas que aconteceram e que provocaram esses sentimentos.